seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nesse momento vamos dar início, cada um prestando culto a Deus, nos observando toda a liturgia, participando de toda a liturgia, né, de maneira que coletivamente possamos prestar um culto agradável ao nosso Deus. E nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 16, de 23 a 36, façamos uma leitura alternada. 1 Crônicas 16, os versículos 23 ao 36, e leitura alternada. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Alegre-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino Contemplação, número 13.
Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Tardiacas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é treva, mesmo só a fulgurar, nossos olhos pecador não se contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente dos sinais, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. A segunda leitura da liturgia está no Salmo de número 130. Vamos ler este Salmo, os 8 versículos, também de maneira alternada, já adentrando no momento, né, de ato penitencial. Salmo 130. Das profundezas da terra, clamo a ti, Senhor. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Amém. Nesse momento vamos fazer cada um a nossa oração individual e após um breve momento convido o diácono Salatiel que quebra o silêncio com a oração audível de confissão.
Amém. A terceira leitura da liturgia está impressa no livro, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4. Evangelista Marcos, exatamente. Perdão, irmãos, eu passei aqui, pulei aqui a declaração de perdão. Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Agora sim, Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Vamos ler todos em uníssono. Leamos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos ser elevados ainda numa oração de louvor ao nosso Deus. Cuida da nossa irmã Nilda. Seja nos elevando a Deus nessa oração de louvor. Amém. Os irmãos do grupo de louvor irão nos conduzir a alguns cânticos. E os irmãos que vieram, né, prevenidos com dízimos e ofertas, durante a primeira canção, pode trazer até o gasofilácio.
Boa noite a todos, a graça e a paz. Vamos continuar adorando nosso Deus. A palavra do Senhor, no Evangelho de João 15:15, vai dizer: já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o Senhor, o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Né? Vamos louvá-lo, pois temos um amigo, esse amigo é Jesus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isto devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Diz a palavra do Senhor em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quero convidar os irmãos, aqueles que puderem, fiquem de pé. Vamos declarar, somente por sua graça, dizendo: nada sou sem ti. Tua graça fui alcançado, teu amor me envolveu. Por tua cruz fui justificado, por
teu nome eu vivo. O teu sangue me lavou, sinto a paz da restauração, onde o pecado abundou, perdão. Não merecia, mas a tua graça me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia, mas o teu amor me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Por tua graça fui alcançado, teu amor me envolveu. Por tua cruz fui justificado, por tua morte eu vivo. O teu sangue me lavou, sinto a paz da restauração, onde o pecado abundou, transborda perdão. Não merecia, mas a tua graça me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia, mas o teu amor me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia, mas a tua graça me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia, mas o teu amor me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Ainda de pé, no livro dos Salmos, Salmo 24, diz a palavra do Senhor: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, o Rei da Glória. Louvemos. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai,
Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. A igreja pode sentar? Encerramos esse momento. Nós vamos declarar: quão formoso és, Senhor, e declarar que a tua glória enche toda a terra e todo o céu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Mais uma vez. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar
tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Convido o diácono Igno Aragão, esteja nos levando. Aragão Araújo, esteja nos levando a Deus numa oração de ações de graças. Amém. Palavra, pastor Fernando. Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 29. Nós iremos meditar em todo este salmo. Salmo 29. Iremos meditar em seus 11 versículos. Irmãos, esta semana eu estava vendo um vídeo de um pastor presbiteriano. Não vou citar o nome, mas ele é um expoente dentro do presbiterianismo nacional, não apenas dentro da nossa denominação. E ele falando acerca do grande desafio da sua vida. Ele foi questionado, era uma entrevista, e foi perguntado a ele qual era o grande desafio da sua vida em termos do seu caminhar com Deus. E ele disse que o grande desafio ao longo desses 50 anos de caminhada foi exatamente caminhar sem ver a Deus. Sem ver a Deus. Sem ver, sem tocar. E aí ele fez até uma menção ao fato do Senhor ter nos expulsado do jardim, expulsado a raça humana, e esse relacionamento ter sido rompido. Então ele disse, olha, caminhar com Deus sem vê-lo, sem poder tocar,
sem poder ter esta experiência através dos sentidos, de fato é o maior desafio, caminhar somente pela fé. E foi uma parte curta do vídeo, eu confesso que não vi toda a entrevista, mas apenas um corte, porque um outro pastor acabou respondendo a esse pastor. Mas, irmãos, eu entendi o que esse amado pastor quis dizer. Mas, certamente, o pastor que trouxe esta afirmação, que eu entendo e concordo, certamente ele não quis dizer que Deus não se revelou. Porque, muito embora nós não vejamos a Deus e nós não toquemos ao Senhor, Deus não nos deixou sem conhecê-lo. Nós podemos conhecer o Senhor. Sendo assim, nós podemos caminhar confiando nele, confiando em seu caráter, confiando, por exemplo, em sua bondade, descansando em seus atributos. Deus se revelou através da sua palavra. Por isso é importante nós conhecermos a Deus, conhecermos através das suas ações, dos seus atos e da sua palavra, para que nós caminhemos seguros, a despeito de não o vermos e não tocarmos com os nossos sentidos, mas ainda assim estarmos cheios da sua presença, caminhando pela fé, na certeza de que um dia o veremos na face bendita do seu Filho, Jesus Cristo. E por que, irmãos, estou dizendo isso? Porque hoje nós iremos, então, ver neste salmo, um salmo onde o Senhor revela a si mesmo, através das suas ações. Ele revela aspectos da sua pessoa através das suas ações. E estas ações não apenas nos revela aspectos do seu ser, como nos convida a confiar nele, a descansar nele, a reconhecer a sua glória, seu poder e majestade, e assim louvar o seu santo nome. Então, com o coração aberto, ouçamos a palavra do Senhor. Salmo 29, Salmo de Davi, assim diz a palavra do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Esse, irmãos, é o nosso Deus. Oremos. Senhor, nós queremos, nesse instante, rogar a tua iluminação para que nós possamos compreender agora a tua palavra. Para que nós agora nos aquietemos em tua presença e através desta revelação especial possamos conhecer mais o Senhor, a quem nós não vemos, mas amamos, porque se revelou a nós de forma tão especial. Através desta palavra que mostra atributos gloriosos, atributos santos, atributos de majestade, que nos faz nos calar no pó e na cinza. Portanto, que possamos agora tão somente reconhecer quem tu és. E diante deste reconhecimento, possamos continuar caminhando
crendo em teu poder, em tua majestade, em tua soberania, e assim descansando em ti, e assim confiando em teus propósitos gloriosos, e assim descansando em teus planos que são superiores aos nossos. Portanto, nos abençoa nesse instante. Inunda o nosso coração com a tua palavra. E que o teu Espírito Santo nos guie para que possamos vivenciá-la a cada dia. E assim vivamos vidas dedicadas ao Senhor. Vidas vividas para a tua glória. É assim que nós te oramos, agradecidos, porque o Senhor não nos deixou só, mas se revelou a nós de forma tão especial. Bendito seja o Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, cada ato de Deus é um ato revelatório. É um ato revelacional. Ou seja, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus realiza, tudo aquilo que Deus executa, revela algo do seu ser. Deus não faz nada fora deste propósito, revelar algo acerca de si mesmo. E Deus revela algo acerca de si de duas formas. De maneira geral ou natural, através da sua criação e das obras da providência, ou de forma especial, através da sua palavra. E esse texto que nós lemos, nós podemos afirmar que estes dois modos de revelação estão aqui unidos. Uma vez que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, registra em palavras a ação de Deus na natureza, mais precisamente numa tempestade. Este salmo, irmãos, está situado no livro 1. Lembremos, ao todo, 5 livros compõem o Saltério. E este salmo está classificado como um hino de louvor, pois traz em suas palavras um exuberante louvor ao Senhor. Deus aqui, ele é louvado pelo que ele é, bem como pelo que ele faz, por suas ações. E aí, segundo os estudiosos, este salmo ele era utilizado para celebrar alguma vitória dada pelo Senhor ao seu povo numa batalha. Assim sendo, nós podemos ver que aquilo que aqui é descrito tenciona apresentar verdades acerca de Deus, verdades que ele mesmo revelou através da sua manifestação. Verdades que o próprio Deus revelou através da sua manifestação. Verdades que o seu povo precisava conhecer, precisava se apropriar, para que pudesse então continuar vivendo em sua presença e bendizendo o seu nome. Portanto, irmãos, vejamos o que este salmo nos apresenta acerca do Senhor. Vejamos o que este salmo nos revela acerca de Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor que se revela pela sua palavra. Vejamos então o que este salmo nos revela acerca do Senhor. Em primeiro lugar, nos revela um Senhor glorioso. Nos revela um Senhor glorioso. Podemos perceber isso nos versículos 1 e 2. Não iremos ler no momento, mantenha a sua Bíblia aberta. Então este Salmo 29, ele revela coisas gloriosas acerca de Deus. Ou melhor, o próprio Deus está revelando coisas maravilhosas acerca de si mesmo através das suas ações. Sendo assim, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, inicia o seu hino mostrando que Deus é um Deus glorioso, que Deus preside todas as coisas, conforme o versículo 10, como nós veremos dentro de instantes, e que por isso mesmo
ele merece, ele é digno de todo louvor. Ele é um Deus glorioso e por isso ele é digno de todo louvor. Perceba que este fato aqui é ressaltado nos versículos 1 e 2. Davi conclama a todos que reconheçam a glória e a força do Senhor. A todos. Ninguém fique de fora deste reconhecimento. O Senhor é glorioso, todos devem louvar o seu nome. Versículos 1 e 2. Observe novamente o texto. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Percebe, irmãos, o fato do Senhor ter glória e força já estaria claro aqui se Davi estivesse se dirigindo aos homens para reconhecerem esta realidade. Se ele estivesse dirigindo aos homens, já estaria claro aqui que o Senhor é glorioso. Porém, quando nós somos notificados que Davi está aqui se dirigindo aos anjos, para que estes também louvem ao Senhor, isto fica ainda mais evidente. A glória do Senhor fica ainda mais acentuada. Ele está se dirigindo aos anjos e dizendo: anjos, tributem ao Senhor glória e força. Louvem ao Senhor. Deem ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Anjos, façam isso. Pastor, e como é que nós sabemos que Davi está aqui se dirigindo a anjos e não aos homens? Como? Pela utilização, irmãos, da expressão aí no versículo 1. Filhos de Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Por esta expressão, filhos de Deus, que geralmente é utilizada nas Escrituras para se referir aos seres espirituais, como querubins e os anjos. Em algumas traduções, inclusive, você pode encontrar assim: tributai ao Senhor seres celestiais. Alguns autores vão achar que não, que Davi está se dirigindo aos homens, mas a maioria entende que Davi está se dirigindo aos anjos, dada essa expressão, filhos de Deus. Davi está se referindo aos seres espirituais, como querubins e os anjos. Por exemplo, esta mesma expressão é utilizada lá no Salmo 89, versículo 5 até o versículo 7, que diz assim, não precisa abrir, basta só me acompanhar. Diz assim: celebrem os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. No original, esta expressão também é utilizada. Então, Davi aqui está se referindo aos anjos. Ele está conclamando aos anjos, às criaturas superiores, para que elas reconheçam a glória do Senhor e deem a Ele todo louvor. Portanto, irmãos, cientes desta realidade, nós destacamos aqui a grandeza de Deus. Deus merece toda a adoração, não apenas de nós, seres humanos, não apenas da igreja, mas de todo ser humano, dos ímpios, que exatamente porque não rendem glória ao Senhor, serão lançados no fogo do inferno. Deus merece a adoração de todas as suas criaturas, dos homens, mas também dos anjos, criaturas superiores, que, dado o seu poder, por vezes, acabam recebendo tributos dos próprios seres humanos. Porém, em lugar de receber o louvor, estes é que devem, conforme está aqui descrito, e está aqui escrito, celebrar o Senhor. Estes é que devem declarar a glória e a força do Senhor e, por consequência disto, adorar o seu nome.
Esta é a ordem expressa aqui pelo salmista. Tributem a Deus glória e força. E por fim, o adorem. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Temos aqui um padrão estabelecido. Reconheçam o que Deus tem em si. Ele tem glória. E diante disso, reaja a este reconhecimento. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Se você reconhece quem Deus é, você adora. Se você não está adorando, é porque talvez você não esteja reconhecendo quem Deus é. Simples assim. Porque os ímpios não adoram o Senhor? Porque eles vivem uma vida distante de Deus. Porque eles vivem uma vida independente de Deus. Mas aqueles que reconhecem quem é o Senhor, a sua glória, a sua grandeza, a sua dependência dele, reconhecem quem ele é, automaticamente o adoram. E Davi estabelece exatamente esta realidade. Ele estabelece este padrão. Reconheça quem Deus é. E em seguida, reajam a este reconhecimento. Adore o Senhor. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Exatamente o que está no final do versículo 2. Portanto, o Senhor é e continua sendo digno de louvor. Ele não muda. As situações difíceis não lhe atingem, como nós veremos a seguir. Ele é e o será para todo sempre. Ele é puro. Ele é santo, como vai destacar o final do versículo 2. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ele é puro, ele é santo. Diante disso, toda a corte celeste, o templo do céu, com vestes litúrgicas, deverão render homenagens ao Senhor. E nós também devemos fazer isto constantemente. Volto a dizer, se você não faz, se eu não faço, é porque falta este nível de reconhecimento. Se você não faz, se eu não faço, é porque outro está ocupando o lugar de Deus. Porque alguém vai ter que ocupar o trono do seu coração. O trono não fica vazio. Ninguém é neutro. Se o trono não é de Deus, alguém está ocupando. E aí você vai estar adorando a algo ou alguém. A pergunta é, o quê? O quê? O trabalho, a família, a política. Estamos já entrando nesse período, né? Quando passar a Copa do Mundo, vai começar a época da política. Misericórdia. Mas o quê está ocupando? Se não for Deus, algo ou alguém. Porque nenhum ser humano é neutro. Não existe neutralidade. Essa ideia de neutralidade não existe. Dois caminhos. Não existe neutralidade. E nada na realidade. A cultura é neutra. Não existe neutralidade na cultura. A cultura precisa ser redimida pelo Evangelho. Mas isso aí é um outro assunto. Então, diante disso, precisamos reconhecer para adorar. Ele é digno. Os próprios anjos são convidados a fazerem isto. Mas, em segundo lugar, irmãos, esse texto nos revela um Deus poderoso. Um Deus que é poderoso. Nós temos isso do versículo 3 ao versículo 9. Nós não iremos fazer a leitura, mas mantenha a Bíblia aberta. Versículo 3 ao versículo 9. Davi revela um Deus poderoso. Ele vai agora focar no poder de Deus. Versículo 1, versículo 2, na glória do Senhor. Versículo 3 ao versículo 9, no poder de Deus. E este poder que é demonstrado através das suas ações. E estas ações estão relacionadas à voz do Senhor. E o que esta voz causa. O que esta voz vai causar. Sendo assim, ele vai tentar recriar com a palavra uma tempestade sentida como uma espécie de teofania, uma manifestação de Deus. Veja,
O objetivo aqui de Davi é mostrar que Deus é o causador de tudo aquilo que ocorre na natureza. No versículo 3 ele vai dizer que o Deus da glória troveja. Olha aí o versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. E ele vai então, a partir da repetição deste termo, a voz do Senhor, ele vai então trazer a ideia de uma tempestade. No português, irmãos, isso não fica muito claro, ou não dá para perceber. Mas no hebraico, isso fica muito claro na repetição da voz do Senhor. Kol Adonai, Kol Adonai. A ideia de um ribombar, de um trovão. A ideia é para mostrar o Senhor criando essa tempestade, presidindo, mostrando que Ele é o Criador, Ele é o causador de tudo aquilo que ocorre na natureza. Que Deus não é pego de surpresa. Que a natureza não age independente do seu Criador. Como se ela tivesse uma personalidade dominante. Não. Perceba. Por trás de cada manifestação da natureza está o objetivo de um Deus que detém todo o poder e que por isso mesmo é digno de louvor. Mas pastor, em cada manifestação está a ação de Deus? Sim. Em cada manifestação está a ação de Deus. A natureza não age independente do seu Criador. A natureza não tem uma personalidade dominante. Sabe aquela história? A mãe natureza não existe. Não existe. Existe o Senhor que governa os céus e a terra e que executa os seus planos através da natureza. Então perceba que ao destacar que os anjos devem louvar a Deus, ele está mostrando de alguma forma que estes tais não são dignos de louvor, como alguns erroneamente fazem. Assim também ao mostrar que a natureza é controlada por Deus, o autor também está mostrando que ela não é digna de adoração por parte de ninguém. Por parte de ninguém. Porque ela é controlada pelo Senhor. Algumas pessoas adoram a natureza. A mãe natureza. Tudo bem, devemos cuidar da natureza. Mas não pela natureza. A natureza pela natureza, como se ela fosse uma entidade. Como se ela fosse um ser que deve ser amado e respeitado e cuidado, como se fosse um indivíduo que tem sentimentos e que merece o meu respeito, a minha honra e a minha devoção. Não! Eu devo cuidar porque eu sou um cristão. E eu sou um mordomo de Deus. E como nós vimos ontem na festa da família, na apresentação do terceiro ano, o justo cuida bem dos seus animais. Não é isso, Sofia? O justo cuida bem dos seus animais. Pronto, é porque Deus manda que nós cuidemos, zelemos pela sua criação. Mas essa de eu vou cuidar da natureza como se ela fosse, por si só, uma entidade, está errado. Natureza não age independente do seu Criador. Deus governa. E tudo o que ocorre segundo a sua vontade para cumprir o seu propósito. Quando digo tudo, irmãos, é tudo. Tudo. Ah, pastor, mas situações complexas, como aconteceu agora recentemente aqui, vizinho ao nosso país. Tudo. Deus tem seus planos, nós não podemos julgar os planos do Senhor. Lembremos também que os homens são responsáveis por suas ações. Nós não podemos questionar os planos do Senhor. Devemos render glórias àquele que age de forma soberana, porque Ele é Deus.
Por isso, irmãos, Davi aqui, voltando para o texto, vai então escolher situações que demonstram Deus dominando o caos, exercendo domínio sobre a natureza. Ele vai então falar acerca do Senhor estando sobre as águas, versículo 3. Ele vai dizer: o Senhor está sobre as muitas águas. Ele vai dizer que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Versículo 5. Ele vai dizer que a sua voz faz saltar montes como bois selvagens. Sua voz despede chamas de fogo. Ele vai dizer que a sua voz faz tremer o deserto. A gente pode entender aqui uma referência ao domínio de Deus sobre os territórios em geral. Ele vai dizer que a voz do Senhor faz as coças entrarem em trabalho de parto. Nós já estamos aqui no versículo 9. E Davi aqui escolhe exatamente estes animais, porque estes animais eles tinham dificuldade de darem à luz de forma natural. E ele vai dizer que a voz do Senhor faz com que esses animais entrem em trabalho de parto. Tudo isso mostrando o seu grande poder. Diante deste reconhecimento, Deus deve ser louvado. Como é que nós respondemos, então, às ações do Senhor na natureza? Louvando o seu nome. Louvando o seu nome. Bendizendo o seu nome. Reconhecendo o seu poder e exaltando o seu nome. Ele executa a sua vontade. Ele executa a sua vontade, ele executa o seu plano. Devemos reconhecer a sua soberania e louvar o seu santo nome. É a voz do Senhor quem faz. Não é o El Ninho, não é a El Ninha, não é outra coisa, não é o movimento das marés pura e simplesmente. É o Senhor quem comanda. Devemos render a Ele toda glória. Glória. Não sejamos panteístas na prática. Não sejamos panteístas na prática. Rendamos ao Senhor toda honra e toda glória. Porque a voz do Senhor, que faz com que a natureza haja e execute a sua vontade, é poderosa e é cheia de majestade. Por fim, irmãos, esse texto revela um Deus gracioso. Versículos 10 e 11. Então, após revelar neste salmo a glória do Senhor, o poder do Senhor, Davi vai revelar um Deus gracioso que se volta de forma favorável para o seu povo, concedendo-lhe força e paz. Versículos 10 e 11. Porém, antes da gente mostrar essa realidade, chama a atenção, irmãos, como termina o versículo 9. Observe o versículo 9. Veja, nós vimos que no versículo 3 até o versículo 9, nós vimos o Senhor demonstrando o seu poder por meio da manifestação da natureza. Algo que por si só vai causar muito medo em alguns indivíduos. De fato, muitos indivíduos ficam com medo mediante as manifestações naturais. Porém, contrastando a esta realidade, no templo do Senhor, tudo diz, final do versículo 9, tudo diz o que no templo? Glória. A voz do Senhor faz dar cria as coças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz? Glória. Glória. Comentando isto, alguém já disse. O templo pode ser o terrestre, onde se reunia o povo, ou o celeste, onde prestam homenagem os seres divinos. Em ambos os casos, o grito uníssono responde à voz múltipla do Senhor, reconhecendo sua glória, como pediu o salmista. Então, diante da ação do Senhor na natureza, como nós vimos, no templo responde glória. Glória. Começou a chuva, começou o trovão, começou o Senhor demonstrar o seu poder. No templo se diz glória. Veja, com o entendimento correto de que o Senhor está entronizado, versículo 10, que ele preside os dilúvios,
que Ele governa até mesmo cenários de calamidade, Ele preside os dilúvios, que o Senhor presidirá para sempre, nós podemos ter a certeza deste controle, diante deste entendimento, e com esta certeza, nós devemos dar glória ao Senhor. Esta é a reação que se espera. Não nos desesperarmos. Ai, o que é que vai acontecer do mundo? Tantas catástrofes, tantas coisas estão acontecendo. E agora o mar está avançando. E agora as geleiras estão derretendo. E agora o aquecimento global. E agora o que é que vai acontecer? Vamos morrer. O que vai ser dos nossos filhos? Eles vão pegar fogo na rua. Combustão espontânea. Meu Deus do céu, não vou ter mais filho. Não. Eu tenho que entender. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, presidirá para sempre. No seu templo tudo diz glória. Se eu tiver essa compreensão, que é o que o salmista está chamando-nos a ter, eu vou dizer glória. Porque é Deus quem está fazendo tudo isso. Volto a dizer, não é o El Ninho, não é a El Ninha, não é o movimento das marés, não é outra coisa. É Deus que está agindo. Mas, pastor, tem pessoas que sofrem. Deus também é louvado através da sua ira demonstrada. Como disse um grande servo de Deus, Deus não apenas é glorificado na salvação do justo, mas também na condenação do ímpio. Até a ira humana há de louvar o Senhor. Irmãos, precisamos conhecer o Senhor que se revela em sua palavra. Deus não se justifica, nem pede para ser justificado. Ele simplesmente age como soberano que Ele é. Cabe-nos entender, confiar em seu agir, dizer no seu templo, glória. Glória ao Senhor. Aí perceba, diante desta realidade, desta calamidade que parece que não há alguém controlando, mas há o Senhor que está. Olha o versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Perceba a diferença, irmãos. Os ímpios se desesperam, mas o povo do Senhor, se conhecem o seu Deus, e que por isso descansam em seu agir, recebem a paz. A paz, recebem a força. Então aquele que preside aos dilúvios é fonte de paz para os seus servos. Estes não precisam se atemorizar diante do caos, porque o Deus deles é soberano sobre todas estas situações. Os ímpios não. Os ímpios se desesperam. Os ímpios se desesperam. Mas que conhecem ao Senhor, dão vivas de júbilo. Aleluia! Nossa redenção está chegando. Aleluia! A volta de Cristo está chegando. Os sinais estão acontecendo aos montes. Aleluia! Deus dá força ao seu povo, abençoa com paz o seu povo. Citando João Calvino, ele vai dizer: Davi sabiamente diz de forma especial que os fiéis cantam os louvores de Deus em seu templo, porque sendo familiarmente instruídos ali, por sua voz paternal, se consagram totalmente ao seu serviço. Sendo assim, irmãos, à luz desta realidade, devemos reverenciar o Senhor, de maneira que esperemos tudo dele. Tudo dele. E que, dado o seu grande poder, que tenhamos esta consciência de que seremos defendidos por uma fortaleza inexpugnável. O mesmo Deus que infunde terror ao coração de muitos, ao coração dos ímpios, é o mesmo Deus que, em meio a um cenário complexo, Ele pode e concede paz ao seu povo. A sua soberania é um convite
para que nós descansemos nele, num Deus que é poderoso, num Deus que é gracioso. Portanto, esse salmo também revela um Deus gracioso. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Concluindo, irmãos, nós iniciamos falando que cada ato de Deus revela o próprio Deus. Vimos que temos a revelação por meio da natureza, das obras da providência, por meio da sua palavra, e que estas de alguma forma se unem aqui no Salmo 29. Porém, irmãos, não podia deixar de falar acerca da revelação perfeita, mais perfeita de Deus, dada ao ser humano, a saber, a pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Ele que é a revelação exata do ser de Deus e que nos faz enxergar de forma vívida aquilo que nós destacamos esta noite. Pois ele, sendo Deus, também revela a glória, o poder e a graça do Senhor. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Assim, em sua face, nós veremos a glória do Pai. Ele que demonstrou também o seu poder numa tempestade, como nós lemos. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E por fim, ele concede graça e paz ao seu povo. Lembremos que no cenário de trevas espessas, durante a sua crucificação, ele estava selando a paz entre Deus e o seu povo. Ele mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então, irmãos, que diante desta revelação da pessoa bendita do Senhor Jesus, que nós tributemos ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, que nós o adoremos na beleza da sua santidade. Amém. Vamos ficar de pé, vamos entoar o hino 254, que tem por título Sossegai. O Senhor preside aos dilúvios, como rei presidirá para sempre. Aquilo que traz pavor aos que não conhecem ao Senhor é motivo de paz. Aqueles que confiam e descansam em seu Deus. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Cantemos hino 254, Sossegai. Mestre, o mar se revolta, as sondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não digna que louvamos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submeter. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sejam encabelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza sumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acolher.
estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu andar, sossegar. Sejam encabelar o mar, a ira dos homens, o gênio do mar. Das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração, nossa palma, que não poder findar. Viva ao teu lado, bom mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao posto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Sejam encabelar o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, por esse culto que o Senhor nos trouxe a esse local reservado para este fim, para que nós celebrássemos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter esse relacionamento contigo, mesmo sem ver o Senhor com os nossos olhos, mesmo sem tocar no Senhor com as nossas mãos, nós podemos perceber a tua presença em nosso meio e podemos, ó Deus, conhecer o Senhor pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos também ter esse relacionamento paternal contigo, com o Senhor, por meio de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor não nos deixou desamparados, mas nos colocou em aliança contigo, de modo que podemos caminhar pela fé, nesta certeza de que, a despeito do que nós podemos enfrentar neste mundo, está sujeito a tantas circunstâncias difíceis, adversas, o Senhor está sobre todas elas. Então, diante disso, ó Deus, nós possamos continuar caminhando, olhando firmemente para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Queremos, portanto, ó Deus, render toda glória ao Senhor, reconhecendo o teu poder, reconhecendo a tua majestade, reconhecendo a tua graça, o Senhor, através da qual o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Muito obrigado, porque não fosse o Senhor, estaríamos, ó Deus, perdidos. Portanto, continua a nos sustentar, para que nós possamos, ó Deus, perseverar em teus caminhos, e que, como nós cantamos agora há pouco, venhamos, ó Deus, chegar bem seguro ao nosso destino. E o nosso destino, ó Deus, é aquele glorioso dia no qual o Senhor enviará o teu Filho para nos buscar, e assim habitaremos para sempre contigo. E veremos, ó Deus, a tua glória na face do teu Filho Jesus Cristo. Para isso que caminhamos, e diante desta verdade gloriosa, o Senhor esteja nos fazendo perseverar, para que continuemos, ó Senhor, caminhando para esse destino glorioso. Deus abençoa cada um aqui, Deus, cada pessoa que tem enfrentado dificuldades, que tem enfrentado lutas, ó Deus, que tem enfrentado tempestades, mas que eles possam, ó Deus, confiar de que o Senhor preside aos dilúvios, e que mesmo em circunstâncias adversas, possam, Deus, tributar ao Senhor a glória que é devida ao teu santo nome. Que assim possamos viver para a tua glória. É assim que nós te oramos. Dá-nos, ó Senhor Deus, uma semana
debaixo da tua presença, da tua proteção, da tua condução. E que a nossa vida seja vivida, ó Deus, em tua presença. E que em nossa casa e aqui, ó Deus, na igreja, possamos sempre dizer, através, ó Deus, de uma percepção correta do teu agir, glória seja dada a ti. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre. Os irmãos podem sentar? Vamos para os avisos. Irmãos, os avisos da semana. Na próxima terça-feira, nós temos a nossa reunião de oração sob a direção da nossa irmã Elaine Moraes. Na quinta-feira, temos o estudo bíblico, né? Às 19 horas, está sob a direção do presbítero Vanderlan, tendo em vista que o pastor Fernando estará em Mulungu, na congregação de Mulungu. Na sexta-feira, programa de rádio, né? E no sábado, tem um aniversário da UPH em São João, que é o aniversário da Federação de UPHs e aniversário da UPH de São João. E nós temos como preletor o reverendo Tiago Ferreira, que é pastor da igreja presbiteriana, lá da congregação presbiterial em Queimada de Jurema. Mais algum aviso? A cantina é o último. Que é para ninguém esquecer a cantina. É estratégica, ele fica por último. Pode falar. Muito bem. Então, estou reforçando, né, a Escola Bíblica de Férias. Né? Qual é a data, irmã? 14 a 17 de julho. Os irmãos que sentirem no coração o desejo de participarem, né? Dando apoio, contribuindo com o trabalho, né? E também contribuindo com os lanches, né? para essa programação. E agora, sim, por fim, nós temos uma cantina aí, promovida pela SAF. Né? Mais algum? Ah, sim. Dia 4/7, Cineupa, casa de irmã Chiara, às 15h30. Cineupa, né? Muito bem. E 18/7, encontro de UPAs em Lagedo, de 14 às 18 horas. Tem também um dos jogos, né? Em Canhotinho. Próximo sábado também, né? É um intercâmbio com a UPA. Então, pronto, encontro de federações também dos jovens, né? Na igreja de Canhotinho, né? E agora, encerrando, né, nós temos a cantina promovida pela SAF, né, em prol da SAF, e que todos estejam participando, nos dirigindo, né? É só não saia em frente, tá? Dê um contorno aí, vai em direção à cantina, né? Depois você apruma o caminho de casa. Irmão Genival?
Graças a Deus, igreja. Se eu tivesse combinado com o pastor na mensagem, a gente tinha dado tão certo, pastor. A bondade de Deus é a raiz de toda a nossa esperança, porque Ele é infinitamente bom e soberano. O amanhã não é um lugar que devamos temer, mas um terreno seguro, preparado pela sua graça. Que neste novo ano de vida o seu coração descanse na certeza de que o mesmo Deus que criou e que nos guiou os seus passos até aqui, já está no seu amanhã, esperando por você. Essa mensagem é da UPH, para o nosso irmão Davi Braga, que fez aniversário hoje, está fazendo, né? E é primeiro presidente da nossa UPH de federação. Eu gostaria de convidar Davi e a sua família para estar aqui à frente. Davi, meus irmãos, tem sido diácono já por excelência. É um irmão que a gente pode contar para qualquer coisa. Precisou, pode chamar, viu? Eu gostaria de convidar nosso irmão Vanderlan, que é o nosso conselheiro da UPH, para fazer uma oração. Vanderlan, está aqui? Eita, está lá atrás. Então, vou pedir para o nosso irmão Valdeci fazer uma oração pelo nosso irmão Davi. Tem sido essa bênção em nosso meio. Bendito Deus e Pai nosso que está nos céus, a nossa gratidão ao Senhor por esta família, pela vida do irmão Davi Braga, da sua esposa Paula, sua filha, ó Deus, seus familiares. Ó Senhor, o Senhor esteja fortalecendo a cada dia, ó Deus. Ele tem demonstrado, ó Deus, prontidão em servir ao Senhor em todas as áreas, ó Deus, no teu reino, Pai. Nós pedimos a tua bênção e que o Senhor conceda prosperidade em tudo que ele empreender, principalmente no teu reino, ó Deus. Que ele, ao se sentir cansado, o Senhor revigore, dê forças e dê ânimo para ele prosseguir, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Abençoe esta família, em nome de Jesus. Amém. Não acabou não, viu? Não pense que é só a SAF que é de mim, não, que a UPH também é. Isso é só uma lembrança, meu irmão. Deus te abençoe. Como diz nosso irmão Vitor, fiquem à vontade.